Um cuidador de gado, dá pra dizer que um vaqueiro, um peão, que foi chamado por Deus, foi tirado de trás do rebanho, enviado para o santuário do rei para falar na cara dos poderosos que de nada valiam aquelas práticas, enquanto eles pisavam nos pobres e não viviam de fato o amor a Deus e ao próximo. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todo santo dia. Eu sou o Thiago Lacerda aqui do Hub Católico, e esse é o todo santo dia do dia 15 de junho. Hoje a gente vai bem longe no tempo, antes de Cristo, antes do nascimento da Igreja Católica no Antigo Testamento. O martirológio comemora hoje um dos profetas, Santo Amós. E Amós talvez seja o mais surpreendente de todos que a gente viu, pelo menos, porque ele não tinha nada que indicasse que ele seria profeta. É, talvez seja exatamente esse o ponto dele que converse tanto com alguns de nós hoje em dia. Claro que para a gente entender Santo Amós, a gente sempre tem que voltar no tempo, entender o contexto da época, o que acontecia lá, e a gente vai voltar hoje mais ou menos 8 séculos antes de Cristo. Naquela época o povo de Israel já estava dividido em 2 reinos, o reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém, e o reino do norte que continuava se chamando de Israel. Amós era do sul, tá, de uma cidadezinha chamada Tecoa, perto de Belém, mais ou menos, ali nas colinas secas. Amós, ele não era de uma casta religiosa, não era sacerdote, não era filho de profeta, não tinha, frequentado nenhum tipo de escola religiosa, digamos. O próprio martirológio, inclusive, nos guarda isso. Ele era um criador de gado, cultivador de sicômoro. Sicômoro é como se fosse uma figueira, assim. Ou seja, o trabalho dele era eh, furar figo no ponto certo para ele amadurecer, cuidar da plantação, cuidar do rebanho, um trabalho braçal, um trabalho da terra, de gente simples do interior. E o reino do norte, para onde ele seria mandado, era um reino que vivia um momento de prosperidade, tá? Um comércio bombando, digamos, os templos cheios, as festas religiosas lotadas. Por fora parecia que Deus abençoava aquele reino. Eh, dá para te fazer um paralelo com a teologia da prosperidade hoje, inclusive, tá? Que é especialmente protestante. Só que por dentro, né, os ricos esmagavam os pobres, vendiam gente honesta por causa de dívidas de nada, enganavam na balança. Ainda iam para o santuário fazer as oferendas como se tudo tivesse certo, fazer as aparências. Eh, e é nesse momento que Deus faz aquilo que, é a cara dele, na verdade, dá pra dizer. Eh, ele não chama um sacerdote, que esteja nesse ambiente. Ele desce no campo e pega o peão, tá, o camponês. O próprio Santo Amós conta isso de um jeito, curioso, tá. Eh, quando ele é enfrentado, ele responde: "Eu não sou profeta, nem filho de profeta, sou pastor e colho sicômoros. Foi o Senhor que me tirou de trás do rebanho e me disse: vai profetizar ao meu povo." Quer dizer, ele próprio se enxergava essa dualidade, se enxergava como era estranho que ele fosse essa pessoa. Ele não se candidatou, ele não queria, ele estava levando a vida dele, uma vida fiel. E Deus buscou ele do meio do gado, do meio da plantação. E ele, como servo fiel, obedeceu. Ele vai para Betel, que era o grande santuário, do Reino do Norte, onde o próprio rei ia rezar. Imagine um caipira do sul, digamos, provavelmente de sotaque, de mãos calejadas, de roupas mais esfarrapadas ou diferentes, chegando no templo mais importante do reino, no meio, eh, no templo, onde as elites se encontravam, as pessoas bem vestidas, perfumadas, que inclusive faziam do templo o seu evento, a sua aparência, o desfile da sua riqueza, da sua grandeza, era também estar no templo. Chega então aquele, eh, maltrapilho do sul, que gritava que Deus estava com nojo daquelas pessoas, daquela religião. Era exatamente isso que ele dizia, tá. É. Ele usava os termos fortes, termos, que hoje a gente acharia inclusive, né, se alguém falasse isso de qualquer religião hoje,
seria execrado na mesma hora. É, mas, de fato, Deus mandou ele dizer que odiava, desprezava, eh, "Quando me oferecem holocaustos, eu não aceito. Tira de perto de mim o barulho dos teus cânticos, mas que corra a justiça como água e o direito como uma torrente que não seca." A mim isso traz muito reforça muito de que essa história de: "Ah, não, a gente tem todos o mesmo Deus, são práticas diferentes." Cara, aqui a gente tem claramente que era o mesmo Deus com práticas diferentes, não. Deus rejeita um e chama o outro. Eh, vejam só, Deus dizendo: "Não adianta encher o meu templo de oferta e de música, se lá fora tu pisa no pobre. Não adianta, eh, usar isso fazer isso enquanto usa isso como forma de crescer para o mundo, de aparecer, de, cultivar os pecados, de cultivar os vícios." Claro que é óbvio que isso incomodou o sacerdote de Betel, Amazias, foi reclamar com o rei, mandou Amós embora, eh, e Amós, eh, aquele ignorante do sul, digamos, não recua diante, da maior autoridade do templo, tá. Ele continua, segue entregando a mensagem. E vejam, o livro de Amós ele não termina só em juízo, ele termina em promessa, né. Depois de anunciar todo o castigo que ele anuncia, Deus promete pela boca daquele profeta que tinha sido, eh, vaqueiro, peão, que ele vai reerguer o que caiu, que ele vai replantar o povo na terra, que ele vai, que a misericórdia vai ter, vitória, vai ter vez. Então mesmo a denúncia mais dura de Amós ainda é, eh, re suprida, ainda é soterrada pela graça e pela misericórdia de Deus. Não, a gente não tem muito mais informações, apesar de que existe o livro de Santo Amós, né. Amós é um dos livros do Antigo Testamento, eu indico que leiam, porque é um eu tenho a impressão, imagino que vocês também, que o Antigo Testamento é um conhecimento que os católicos não costumam ter, tá. Então, por isso eu fiz questão de trazer ele aqui também. Mas vocês sabem que o dia de hoje não é só o dia de Santo Amós. Como sempre, nós temos esse santo em destaque, e eu vou falar de todos os santos do Martirológio Romano, mas antes eu vou pedir para tu deixar o teu like, a tua inscrição, compartilhar esse vídeo, porque se ele te ajuda a conhecer os santos todo dia, ele pode ajudar muito mais gente. Então compartilha tanto com o link, quanto conversando sobre os santos de hoje, contando para os seus amigos que tu viu no Todo Santo Dia hoje, compartilhando outros vídeos do Hub Católico. Nós temos um ecossistema aqui com diversos tipos de conteúdo. Tem o Diário de um Paroquiano de Aldeia, onde a gente fala só de vida paroquial. Tem aqui o Todo Santo Dia da Patrona, onde a gente fala de santos. Tem outros conteúdos diversos. Temos o nosso Martirológio, o único martirológio atualizado do mundo. Está publicado aqui embaixo. Todos os links de sites que a gente tem. Tem a Selo, que é a nossa loja de camisetas. Tem o Ordo, que é o nosso aplicativo de gerenciamento de conteúdo católico, né? Para quem produz conteúdo. Dá uma olhada aí depois, vale muito a pena. Santo Amós é o nosso primeiro santo mais antigo, mas nós temos também Santo Exíquio no segundo elogio já depois de Cristo, ano 302. Em Doróstoro, na Mésia, hoje ali parte da Bulgária, mais ou menos, um soldado foi preso junto com São Júlio e recebeu do governador Máximo o martírio em 302. São Vito, na Lucânia, talvez um dos mártires mais populares da Idade Média, venerado por toda a Europa. A data dele, o martirológio traz como incerta, mas pela localização também indica que seja ali no século IV ou início do século V, porque depois nós temos Santo Abraão de Clermont-Ferrand em 480, portanto São Vito é antes, né, dele. Santo Abraão nasceu às margens do Eufrates, foi preso pelos pagãos, ficou 5 anos preso, e depois se recolheu no mosteiro de São Ciríaco em Auvergne, Clermont-Ferrand, um mosteiro famosíssimo, onde nós vimos muitos santos já de lá, onde ele morreu idoso. São Landelino, abade, de Lobes, mosteiro de Lobes, ele foi convertido pelo bispo São Alberto, Santo Alberto,
depois de viver uma vida como bandido, como saqueador nas estradas, tá? E morreu, então, em Renault, na França. São Lotário, bispo de Sés, na França também, que renunciou ao episcopado para morrer na solidão eremítica em 756. Santa Benilde de Córdoba, que morreu na perseguição dos mouros, né, mais uma das mártires de Córdoba que nós temos visto há dias, morreu idosa na perseguição dos mouros. São Bernardo de Menton, um presbítero que morreu em 1081 nos Alpes, é, foi cônego de Aosta, na Itália, construiu o mosteiro e as hospedarias de lá, que levam inclusive o nome dele, muitos até hoje, os grandes e pequenos. é, São Bernardo, padroeiro dos montanhistas, ele, tá? Em 1081. Santo Isfrido, bispo em Ratzeburg, na Alemanha, era um cônego premonstratense e se dedicou à evangelização dos vendos. O beato Thomas Scriven, em 1537, que morreu sob Henrique VIII, da primeira leva de mártires do anglicanismo, né, sob o anglicanismo. Em 1598 já temos também os mártires, os beatos Peter Snow, né, e Randolph Grinson, em York, já sob Elizabeth I. O beato Peter era sacerdote, Rudolf era um fiel que tentou salvar ele da captura, tá? Santa Germana, em 1601, na França, em Pibrac, que morreu aos 22 anos, tá? Uma pastora desprezada pela família e que hoje é muito. Existe muita devoção a ela na França ainda. São Luís Maria Palazzolo, em Bérgamo, na Itália, fundou as Irmãs Pobrezinhas e os Irmãs da Sagrada Família, dedicado aos órfãos e pobres em 1886, que é aquele período dos grandes fundadores, especialmente italianos, no norte da Itália. Tá? São Luís Maria está nesse momento. Santa Bárbara Cuilianzi, em 1900, na China, teve o filho assassinado, foi preso e torturado até a morte na perseguição dos Boxers, na China, em Hebei. A beata Albertina Berkenbrock, em Santa Catarina, que aos 12 anos foi assassinada por defender sua castidade, tá? É uma santa brasileira, em 1931, uma beata brasileira. Nós temos, ela está inscrita, além do martirológio, óbvio, nós temos um site santosbrasileiros.hubcatólico.com, que está aqui embaixo, onde tem a história dela lá. E é uma santa que vem numa esteira de santos, de grandes santas e beatas dessa magnitude e com essa temática, entre aspas. Tá? Santa Maria Goretti, por exemplo, que morreu em 1902, tem uma história muito semelhante. Nós temos a beata Isabel Cristina, no Brasil também, em Barbacena. Se eu não me engano, um pouco depois, talvez ali pelos anos 70, não me lembro bem. E na Europa temos algumas também. Por fim, o Beato Clemente Vismara, um sacerdote missionário em Monping, no Myanmar, que morreu em 1988, um missionário que ficou mais de 60 anos cuidando dos órfãos e abandonados, é conhecido como patriarca da Birmânia. Me conta aí quais foram os santos que te chamaram mais atenção no dia de hoje, os santos e beatos, que tiveram a ver com a tua história, que deu um estalo aí, que alguma coisa te subiu aos olhos. Deixa nos comentários, deixa o teu like, a tua inscrição. Aproveita que a Selo ainda tá na promoção de R$ 89,90, a gente ficou alguns dias off. Por conta disso, eu resolvi manter a promoção por mais algum tempo. Provavelmente ali no início de julho não teremos mais, tá? Essa semana ainda estão saindo os outros modelos que faltavam. Então, corre lá e aproveita a promoção. R$ 89,90 a camiseta oversize, uma baita de uma camiseta. Aproveita lá. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.